Excelência está usando esse instrumento para, de certo modo, constranger. Não vou constranger ninguém, deputado. Eu avisei antes. Vou encerrar a votação. É uma regra direta. Está encerrada a votação. Votaram sim 90, não 283, abstenção 8, total 381, artigo 17.1, quórum 382, obstrução 54. O requerimento de adiamento de votação foi rejeitado. Vamos em frente, senhor presidente. Requerimento de adiamento de votação por uma sessão do PPS. Antes, a sobremesa, requerimento de quebra de intertício. Para falar a favor, Daniel Coelho. Senhor presidente, nobres colegas deputados, em muitos momentos nós ocupamos essa tribuna para falar para fora, para falar para quem está na sociedade, para a população de uma forma geral. Mas eu queria também, nesse momento, que houvesse uma reflexão do plenário, não só do que está acontecendo hoje, mas do que tem acontecido aqui nas últimas 2 semanas. Hoje, os mesmos que caluniaram, senhores deputados, vossas excelências, que fizeram os cartazes com as fotos de vossas excelências, dizendo que esse plenário, que os deputados teriam se vendido, porque foi isso que foi dito, para os interesses do capital financeiro, foram esses que fizeram isso, que hoje vão para os chamados partidos da base, porque como pode haver uma base se não há solidariedade? São esses que estão hoje coagindo os deputados para votarem a favor desse absurdo, que aí sim vai prejudicar todo o trabalhador brasileiro. Não podemos deixar de forma alguma que a sociedade olhe para esse plenário com o sentimento de que aqui não há um voto dado pela coerência, pelo compromisso com o eleitor, pela preocupação com o trabalhador brasileiro num momento de crise como esse. Nós não podemos ter o sentimento de que essa casa e os partidos que compõem o Parlamento e a Câmara dos Deputados estão sendo usados pelo PT, porque é isso. No momento eles fazem um discurso de que são os únicos a proteger o trabalhador com um discurso falso, mentiroso e fascista. E agora querem usar os senhores deputados para aprovar esse absurdo. E mais uma vez colocar para o Brasil, como fez ontem o programa do PT, que apenas eles estão do lado do trabalhador, do mais pobre. Nós não podemos admitir esse tipo de papel, senhores deputados. Aonde fica a nossa honra, a nossa moral e o nosso próprio respeito para sairmos daqui e irmos no fim de semana aos nossos estados e encararmos o eleitor? Com que cara? Com que cara a gente pode se explicar de que um parlamento hoje venha a se agachar, não aos interesses do Brasil, mas aos interesses do PT, que apenas pensa em fazer discurso para manipular a população brasileira no intuito de se manter no poder com esse esquema de corrupção que já está destruindo o país. Eu gostaria de pedir, senhores deputados, sensibilidade para que a gente nessa hora vote, não com... Concluir, presidente, por favor. Concluir, por favor, deputado. Que a gente vote nesse momento com o sentimento, com o coração e, acima de tudo, com o interesse do povo brasileiro. Obrigado. Eu espero que a gente comemore hoje uma vitória do povo e não uma vitória do PT. Obrigado. Deputado Arthur Maia como líder. Senhor presidente, senhores deputados, é absolutamente compreensível que uma nação, em um momento de dificuldade, faça um apelo aos mais diversos segmentos políticos, aos mais diversos segmentos sociais, para que, em determinada situação, se unam em um esforço em nome de uma rápida recuperação, que deem as mãos em um momento de dificuldade alguma dificuldade por conta de uma
de uma ocorrência histórica, de um acontecimento internacional, uma crise econômica importante, um estado de guerra, coisas dessa natureza. Entretanto, senhor presidente, senhores deputados, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma situação extremamente diferente. O que nós estamos vendo é um governo chamar de ajuste fiscal um pacote que aumenta impostos, que tira direito do trabalhador, que penaliza o setor produtivo, enquanto que o governo, ao seu tempo, não apresenta para a sociedade brasileira nenhuma demonstração, nenhum exemplo de diminuição de despesas, de contenção de gastos, enfim, de cumprir a sua parte pessoal, do seu sacrifício pessoal para ajudar na solução da crise. Porque já mostramos nessa tribuna, de 2010 para cá, o custo do Brasil com aluguéis, que era de 650 milhões, pulou para 1 bilhão e 300 milhões. O gasto com publicidade também cresce em uma velocidade astronômica. O Brasil, apesar da dificuldade, tem dinheiro para emprestar para os seus parceiros ideológicos, não amigos do Brasil, mas amigos do governo, para Cuba, para Bolívia, para Venezuela. O governo brasileiro tem 39 ministérios, talvez seja, dentro de todo o planeta, um dos países que mais despende com a sua máquina pública. O governo brasileiro, em momento nenhum, sinaliza para a sociedade com uma proposta paralela a essa série de medidas ruins para o Brasil, com um aceno de desenvolvimento, de crescimento, de alternativa. Nada disso, nada disso. A única solução que a presidenta Dilma apresenta para o Brasil é a solução de penalizar o trabalhador, de penalizar o empresariado. Não se fala sequer das ações irresponsáveis que foram cometidas no ano passado em nome da reeleição da presidente. Ontem, o cidadão, o ex-diretor da Petrobras, acusado na CPI, que esteve aí, fez uma afirmação muito feliz. A Petrobras e o Petrolão tiveram 6 bilhões de corrupção, e isso é muita corrupção, mas a incompetência foi 10... Para concluir, senhor presidente. Concluir, por favor, deputado. Foi 10 vezes maior o preço que o Brasil pagou para não aumentar o preço da gasolina no ano eleitoral. Foi 10 vezes maior. E isso demonstra, senhor presidente, que essa crise que estamos vivendo, que hoje penaliza de maneira perversa o trabalhador brasileiro, esta crise foi criada em nome do governo da presidente Dilma, em nome da reeleição da presidente Dilma. Quem paga hoje esse preço é o trabalhador brasileiro. Para falar como líder, deputado Heráclito Forte, pelo PSB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, será que alguém poderia imaginar que, a menos de 3 meses da posse desse novo governo, o país estivesse nessa situação? O governo completamente descontrolado, as ruas, através do panelaço, pedindo um basta, e este plenário dando sinais de que não suporta mais.
O que ocorre com este governo é falta de comando. E eu vou dizer com toda sinceridade, não faço política com radicalismo, eu tenho pena da base do governo. Essa base do governo trabalha em voo cego. Eles não têm o menor diálogo com ninguém no Palácio do Planalto, do PT. Ninguém lhes atende um telefone. Ninguém lhe dá uma direção. E esses heróicos homens ficam aí fazendo de conta que defendem não sabe o quê. O povo brasileiro é mais sábio do que eles imaginam. Enxergou logo. O povo brasileiro está no meia-culpa, na penitência, pedindo ao povo perdão pelo voto errado e pelo estelionato eleitoral que foi praticado. A presidente Dilma, ao que parece, nem posse sequer tomou, terceirizou todas as ações, a ação econômica e a ação política. E ninguém se entende. Outro dia, meu caro deputado Esperidião a mim, na questão dos transgênicos, o governo votou a favor e o PT votou contra. Samba do crioulo doido é pinto diante do que nós estamos vendo. Pois bem, ontem, depois dessa discussão sobre terceirização, um deputado do Acre, no final da sessão, foi ao microfone anunciar triunfalmente a presença do ex-presidente Lula hoje em Rio Branco para inaugurar call center. O que é o call center? É a terceirização que deu certo neste Brasil. E este Lula que vem para a televisão agredir os que lhe são contrários, tem a disfarçatez de ir para Rio Branco fazer uma inauguração dessa natureza. Será que ele pensa que o povo brasileiro é idiota e anestesiado? O que nós estamos vendo, meus amigos parlamentares, é um desrespeito. Não concordo com as cédulas falsas colocadas aqui. Seria bom que elas fossem as verdadeiras, que estão na mão dos ladrões, que estão na cadeia e que comandaram o petrolão nesse país. Essa eles não mostram. Devem estar em lugar seguro e fica o jogo de um passar para o outro. Quando aparece um delator que diz que tem 100 milhões de dólares na Suíça, não é o da sua conta, mas uma conta que todo mundo sabe de quem. Essa coisa não pode mais continuar, meus caros amigos. Eu hoje fiquei muito satisfeito, meu caro presidente, quando se pediu uma reunião de líderes. Seria bom que os líderes se internassem, sem rádio, sem televisão, sem imprensa, para discutir com a direção desta casa, com a direção do Congresso, o futuro desse país. Porque nós estamos num despenhadeiro e o povo está perdendo a paciência. Nós estamos brincando com algo que quem tem juízo não brinca, que é a paciência. Nós temos, meus caros amigos, um fato que eu quero chamar a atenção. Os que combatem o governo atacam a Rede Globo. Mas eu quero dizer a vocês, em algum ponto eles têm razão. Se a Rede Globo tivesse a força hoje, que teve nas diretas já, e no impeachment de Collor, esse governo já estava no chão. Se não tem, é porque houve uma pulverização das empresas de televisão fechada e das redes sociais. Mas se nós tivéssemos aquele impacto de anos atrás,
eu não tenho nenhuma dúvida que a história do Brasil seria outra. A Dilma tem jeito? Eu acho que sim. Concluir, deputado. Para político, fundo de poço tem mola. Mas o que é preciso? Primeiro, que ela assuma o governo. Concluir, deputado. Segundo, que não delegue tanto. Ela que foi o coração valente, que encantou o Brasil e o Nordeste, não pode estar com este coração na UTI, voltado de costas para o povo e sem sensibilidade de ver que é preciso mudar. Presidente Dilma, ou você muda, ou vão me mudar daí. Muito obrigado. Orientação de bancada para o requerimento de adiamento de votação. Por uma sessão, como vota o bloco do PMDB? O PMDB vota não, senhor presidente. Não. Como vota o PT? Não. Como vota o PSTB? Senhor presidente, Peço que compute a orientação que não está computada, por favor. PT PSTB. senhor presidente, nós mais uma vez voltamos a insistir. Hoje já ocorreu de tudo aqui nesse plenário. Mais do que ter ocorrido de tudo, eu acho que se nós pudermos passar essa votação para a semana que vem, na terça-feira, ter mais tempo para que os nervos aqui possam se acalmar. Mas muito mais do que isso, eu quero aproveitar esse encaminhamento e solicitar ao governo e à presidência da Casa que adie essa votação para terça-feira. Adie. Tem muita gente que está em dúvida da votação em primeiro lugar. Segundo, não tem clima para votar uma matéria dessa em que prejudica o trabalhador brasileiro e que, de fato, o governo acaba se afundando mais. O PSDB vota sim. Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, o PRB encaminha não. Como vota o PSD? Não, senhor presidente. PSD vota não, senhor presidente. Eu pediria, vou pedir para fazer a correção da técnica. O requerimento está sendo votado de adiamento de votação. Ah? É a quebra? Ah, é a quebra. Então o erro foi quando eu anunciei, confuso pela ela. De quebra de tertício que a gente está votando. Desculpe, então. Prois vota não. PR. PSDB é sim, senhor presidente. PSDB é sim, já falaram, não colocaram. PR. O PR não, presidente. PSB. PSB sim. Democratas. O Democratas vota sim, até porque nós queremos que o processo de discussão e votação da matéria ele seja acompanhado de forma muito precisa por parte da opinião pública brasileira, que está acompanhando justamente o acontecimento mais forte, justamente daquela cena que foi marcante da campanha política e que pós-campanha foi consagrado como o estelionato eleitoral da presidente Dilma. Tudo que ela prometeu durante a campanha política, ela desmentiu a partir do dia que foi reeleita, começando com a elevação da taxa de juros. E agora está a apunhalada mais forte em cima do trabalhador, que vai perder acesso pleno ao abono, o desempregado que vai ter dificuldade de acessar o seguro-desemprego, enfim, logo depois vem a dificuldade para as pensionistas. Essa é justamente a linha de ação da presidente Dilma para trair o trabalhador e o aposentado. Votamos sim, senhor presidente. Como vota o Solidariedade sim, PDT? Presidente, o PDT tem bem claro, presidente, a sua postura já exteriorizada pelo nosso líder André Figueiredo, e eu mesmo tive a honra de ocupar a tribuna. Nós somos contra o projeto no mérito, por conta de que ele tira direito
dos trabalhadores, especialmente os mais pobres, tira o seguro-desemprego de grande parte, tira o abono salarial de mais de 10 milhões de trabalhadores, tira dos pescadores, pasmem, dos pescadores, o seguro-defeso, né, para que os pescadores possam respeitar a Piracema. Mas quanto à quebra de interstício, para nós não tem nenhum problema, presidente. Nós podemos votar não, mas deixamos claro que no mérito o PDT vota do lado dos trabalhadores e contra quem estiver contra os trabalhadores. Aqui, como vota o PCdoB? O PCdoB vota não, presidente. PROS vota não, senhor presidente. Como vota o PPS? Senhor presidente, a bancada do PPS encaminha sim, atenta aqui a minha assessoria, no sentido de que nós estamos votando medidas da maior importância para o país, especialmente para os trabalhadores brasileiros. Nós estamos aqui a pagar a conta da campanha eleitoral de 2014. Estamos tirando direitos dos trabalhadores, direitos do seguro-desemprego, direitos do abono salarial, direito de aposentadas, viúvas, pensionistas. É isso que nós estamos votando, tirando direitos daqueles que conquistaram ao longo do tempo e da vida. Este é o momento importante do parlamento brasileiro. Nós estamos encaminhando sim para que possamos ter uma discussão mais ampla possível e convencer aqui parlamentares a não colocar a sua digital nisto que vai ser contra milhões de trabalhadores brasileiros. PV. Senhor presidente, o PV vota sim, pelos mesmos motivos assinados pelo partido anterior. Como vota a minoria? PSOL, perdão. Presidente, o PSOL mantém a coerência. São muitos ataques num período muito curto contra as classes trabalhadoras. As terceirizações ainda em processo de debate no Senado, que eu espero ver derrotadas, pelo menos melhoradas, se é possível falar em melhoria naquele projeto, e agora esse ataque aos direitos, já há décadas consolidadas, à classe trabalhadora, que realmente vai inviabilizar a dignidade de quem vive a infelicidade, por exemplo, do desemprego, da viuvez, da doença. Então, é sim. Como vota a minoria? Senhor presidente, eu não entendo. Eu vejo líderes do governo irem lá e dizer: nós queremos votar para botar nossa digital. E agora não querem a quebra do interstício? A quebra do interstício é para que vocês possam botar a digital lá. Então ponham a digital. Se votarem contra isso é porque querem se esconder e esconder a sua digital também. Então não podem dar discurso dizendo que querem botar digital, que agora nós vamos apoiar e vamos mostrar a nossa digital. Se agora querem votar contra a quebra do interstício, a parte prática de botar digital é uma quebra de interstício. Ponham a digital, não tem problema, tenham coragem de botar digital, porque ao sair na rua, vocês vão ver o efeito de ter imposto essa digital. A rua vai cobrar essa digital dos senhores sem sombra de dúvidas. Por isso a minoria encaminha o voto sim. Governo. Governo com muita coragem vota não, senhor presidente. Em votação, requerimento de quebra de interstício para o requerimento de adiamento de votação por uma sessão. Senhores deputados que concordam com a quebra de interstício, permaneçam como se acham. Rejeitado. Requerimento de adiamento de votação por uma sessão. Deputado Rubens Bueno, para falar contra Afonso Florencio. Não. A favor... Não tem. Raul Jugman. Senhor presidente, meus caros colegas,
Antes de abordar a questão referente ao requerimento, uma má notícia. A Petrobras, maior indústria, maior empresa brasileira, símbolo da soberania industrial, tecnológica, nacional, foi hoje indicada pela Forbes como ocupando o 417º lugar entre as empresas do mundo. Em 2014 nós estávamos no 30º lugar. Em 2012 nós estávamos no 20º lugar, presidente. E hoje nós estamos no 417º lugar. Se se quer um epitáfio e uma consideração para o que o PT e o governo Dilma fez com a Petrobras, ela aí se encontra. Mas eu quero também dizer, presidente, que ainda que acertada, lamento a sua decisão de tirar a CUT aqui do plenário. Por quê? Porque a Central Única dos Trabalhadores estava aqui apoiando a oposição. A Central Única dos Trabalhadores estava apoiando os líderes do PSDB, do Democrata, do Solidariedade e do PPS. E nenhuma consideração mais, e o PSOL, Chico, evidente, mil perdões, o PSOL, nada mais poderíamos dizer, nada mais poderíamos acrescentar, senão mostrar que nesse plenário a Central Única dos Trabalhadores, braço sindical do PT, aqui estava apoiando a oposição. Não há nada mais que se possa dizer além disso. É a segunda vez que um ajuste fiscal é promovido pelo PT. O primeiro, fruto da sua irresponsabilidade com que tratava as finanças do Brasil, prometia uma moratória e foi pago pelos trabalhadores brasileiros. Esta segunda agora, quando o governo teve no auge do ciclo das commodities, um bônus de 100 bilhões de reais, que foi, governador Lessa, devidamente desperdiçado. Por isso é que nós achamos que esse tema, que vai ser pago mais uma vez pelos trabalhadores, ele precisa de mais tempo, Chico. Precisa de mais tempo para discutir. E talvez a nota final e definitiva para todo esse episódio é de que nós temos também aqui, meu caro Moroni, para concluir, senhor presidente, um episódio, um momento inédito. O Partido dos Trabalhadores se encontra sequestrado pelo PMDB. Talvez fosse o caso de entrar com habeas corpus preventivo para que a bancada do PT possa aqui exercer o que é a sua vontade, que é o seu desejo, que é votar contra esse ajuste indigno, esse ajuste violento que confisca recurso de trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, senhor presidente, o PPS vota pelo adiamento dessa discussão, porque ela é fundamental para esclarecer e para mostrar quem está a favor e quem está contra os trabalhadores brasileiros. Muito obrigado. Orientação de bancada, como vota no requerimento de adiamento de votação, bloco do PMDB? Senhor presidente, o PMDB, mantendo a linha de que nós precisamos votar esse projeto ainda hoje, vota não ao adiamento. Como vota o PT? PT não, presidente. Como vota o PSDB? PSDB, senhor presidente, continua indignado com a situação que está acontecendo hoje. O PSDB não entende o porquê o PT não quer colocar digital no projeto que ele fala que faz bem ao trabalhador. O PSDB não entende o porquê dessa colocação. Nós gostaríamos de dizer e perguntar ao Partido dos Trabalhadores o porquê a CUT estava aqui hoje dizendo que isso retira o direito do trabalhador e eles agora tentam falar que vão votar, que é melhor para o trabalhador. O que precisa ficar claro hoje é que o Partido dos Trabalhadores está votando sim para retirar o direito dos trabalhadores. Isso não é defender o trabalhador. E o PSDB, senhor presidente, vota sim, senhor presidente, porque não aceita o que está acontecendo hoje. Muito obrigado. Como vota o bloco do PRB? Como vota o PSD?
faz isso, olha essa porra. PSD. Não, presidente. PR. PR não, presidente. PSB. PSB, senhor presidente, encaminha voto sim. Democratas. Há uma maneira, senhor presidente. A primeira chance, venha a público e diga, errei, peça desculpas. E a segunda é que as suas ideias não correspondem aos fatos. Tirar princípios básicos dos trabalhadores é como uma árvore que corta sua raiz, vocês vão secar, porque não há condições de ter um discurso para fora e uma prática aqui. Adie a votação e voltem, com corte nos gastos públicos, com corte nos lucros exorbitantes dos bancos e venham aqui para fazer, aí sim, um grande debate cortando na própria carne. Dê esse prazo para o governo, por isso, sim ao adiamento. Como vota o PDT? O PDT, presidente, volta aqui a reafirmar seu posicionamento. Nós não somos contra a votação, presidente, mas diz que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Agora imagine a própria verdade repetida. Então nós vamos repeti-la de forma muito clara e transparente, o compromisso que nós temos, porque esse projeto, na sua essência, ele tira direito exatamente dos trabalhadores mais humildes. O seguro-desemprego, o abono salarial, o seguro-defeso. Então o PDT não tem como compactuar com esse tipo de corte desses benefícios dos trabalhadores. Se tiver que tirar, presidente, para combater a crise, tem uma crise financeira no país, nós sabemos, reconhecemos, não adianta querer tapar o sol com a peneira, tem isso, mas então tire dos grandes, presidente, tire dos banqueiros, tire das multinacionais, tire das grandes fortunas. O governo manda uma medida provisória para cá nesse sentido, agora não tirar dos mais humildes. Nós estamos prontos para votar, então podemos dizer não, porque vamos aceitar a votação. PRB vota não, senhor presidente. PRB não. Solidariedade. Senhor presidente, quando nós votamos aqui a terceirização, nós colocamos a digital. Nós, com o nome do cara apareceu lá do Solidariedade, todos os deputados votaram sim pela terceirização. Por que agora, nessa medida, não querem votar digital? Temos que ver quem está do lado dos trabalhadores. O Solidariedade está do lado dos trabalhadores. Nós não queremos que mexam no seguro-desemprego, no abono, no seguro-defeso. Então tem que botar digital e ver quem é quem. Queremos ver o nome deles também nos cartazes aí, espalhados nos aeroportos, nos postos, como fizeram injustamente conosco. Nós vamos votar ali também, senhor presidente. Estamos juntos, sim. PCdoB. PCdoB vota não, presidente. PROS. PROS vota não, senhor presidente. PPS. Senhor presidente, o PPS pede o adiamento para dar oportunidade aos líderes dos partidos, na verdade evocando a acessibilidade dos líderes do partido, não do governo, porque na verdade essa medida ela foi criada em meados do ano passado, em período eleitoral, muito embora o presidente, num período de campanha eleitoral, dissesse que jamais enviaria para cá medidas dessa natureza, nem mesmo que a vaca tossisse. Portanto, o PPS dá a oportunidade aos líderes, pedindo o adiamento dessa votação para repensar em votar contra os trabalhadores, contra os mais fracos, contra os pescadores, contra os desempregados. Não são eles, presidente, que precisarão pagar uma conta fruto da irresponsabilidade da política econômica do governo. Portanto, vamos adiar essa votação por mais um tempo e, portanto, repensarmos melhor essas medidas que foram enviadas a esta casa. O PPS vota sim, presidente. Como vota o PV? PV libera a bancada, presidente. Como vota o PSOL? Senhor presidente, senhores deputados, é preciso qualificar esse debate. Peço a Vossa Excelência que zere o painel para mim, presidente. Zere o painel, 1 minuto. Senhor presidente, peço que zere o painel. Pode zerar o painel, por deputado. O relógio, perdão. Senhor presidente, senhores deputados, o encaminhamento que o pessoal quer fazer é o seguinte: aqui nós estamos atingindo os mais vulneráveis. Quem recorre ao seguro-desemprego, à pensão de viúva, quem vai ao abono salarial, não é aquele que está empregado, não é aquele que está sindicalizado.
está mais estabilizado. Então nós estamos falando o seguinte, tem uma crise, quem vai pagar a crise são os mais pobres. Ou seja, nós devíamos trazer para cá, e o governo devia mandar para cá, o governo do PT, era a taxação das grandes fortunas. Tem projeto tramitando nessa casa. Nós devíamos verificar que é uma imensa sonegação fiscal, ver a CPI do HSBC, nós devíamos fazer auditoria da dívida para ver por que existe 600 bilhões indo para juros e amortizações, mas nós fazemos o contrário. Por isso o pessoal vota sim, senhor presidente. Como vota a minoria? Senhor presidente, é uma noite muito triste, em que eu tenho certeza que muitos daqueles que defendiam os trabalhadores e estão tendo que deixar essa mancha no seu histórico, estão quietos, calados, porque estão pensando na repercussão que isso vai ter, nem na população, na sua história de vida. Porque se diziam defensores dos trabalhadores e hoje estão castigando os trabalhadores. E hoje estão escravizando os trabalhadores, tirando os recursos dos mais fracos. É fácil tirar o recurso dos mais fracos. E mostrar fibra, valentia, coragem, se tirasse os recursos dos mais fortes, daqueles que usam os mais fracos para terem... Para concluir, deveriam estar aqui projetos para tirar do topo da pirâmide e não lá da base que já não tem como sobreviver. Vocês que foram postos para a rua agora, tanto no ABC quanto em outros locais, saibam que quem votar por esse projeto, por essa MP, está votando para deixar vocês mais na miséria ainda. As viúvas, saibam que estão votando, inclusive, para que vocês não recebam pensão. Eu nem estou falando dos aposentados, que ainda não estão entrando em pauta, mas já em seguida teremos muita maldade contra os aposentados. Por isso, senhor presidente, a oposição se coloca ao lado dessas pessoas, ao lado dos mais pobres, ao lado dos... Vamos votar. Vota não, pode caminhar. Concluir. Governo, votamos sim, senhor presidente. O governo está falando aqui não. Em votação, o governo está falando aqui não, né? Que o governo... não, pronto. E agora tem a orientação de cima da mesa. Não. Em votação, o requerimento... em cima da mesa do governo? Em votação... Guimarães, desça para cá, vem ele está falando aqui que não tinha microfone. Não existe isso não, presidente. O Silvio Costa orientou ou não tem orientação? Em votação, requerimento de adiamento de votação por uma sessão. Os que forem favoráveis, permaneçam como se acham. Rejeitado. Requerimento de votação por parte. Requeremos, no termo do artigo 189, parágrafo 4º, combinado com 101 a 3, que a votação da medida provisória seja feita por parte da seguinte forma. Primeira votação, artigo 1 do PLV. Segunda votação, artigo 2º. Terceira votação, artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. 7º do PLV. Para falar contra, deputado Afonso Florense. Não, ali, mas Vossa Excelência está abrindo mão ou está falando? Não, está falando não. Está abrindo mão. Ele tem que falar do microfone, não existe esse negócio de transmissão telemática, não. É o que eu estou perguntando. Não. Para falar a favor, Arnaldo Jordi. Vamos todo mundo assim, não sim. Vamos rápido. Arnaldo Jordi está? Orientação de bancada. Orientação de bancada. Como vota o bloco do PMDB para o requerimento de votação por parte? Presidente, não. Presidente, bloco PMDB, PTB, PP e PS. Como vota o PT? Isso, não. Rápido, não. PSDB. PSDB vota sim, senhor presidente. Nós queremos, senhor presidente, que fique claro como está sendo votado cada parte desse projeto.
Nós queremos que seja colocado de maneira clara para a população como cada um dos deputados está tratando o trabalhador desse país, dessa medida, senhor presidente. O PSDB quer que fique sem dúvida nenhuma colocado para cada uma da população que está assistindo essa sessão, como cada um dos deputados vão se posicionar no momento em que o interesse do trabalhador vai estar colocado aqui. O PSDB quer demonstrar que está aqui, sem medo de demonstrar suas posições diante de uma medida que retira o direito dos trabalhadores e quer que fique claro através da divisão da votação como cada um se posiciona de acordo com cada item. E por isso, senhor presidente, o PSDB vota sim. Bloco do PRB. Não, senhor presidente. Como vota o PSD? O PSD vota não, senhor presidente. Como vota o PR? PR vota não, presidente. Como vota o PSB? Senhor presidente, o PSB entende que é extremamente importante e salutar para a democracia podermos dar a clareza necessária desse debate para que a população que esteja em casa assistindo e para que todos nós, deputados aqui, possamos ter a certeza do que estamos votando item a item. Portanto, o PSB encaminha a votação sim nessa matéria. Democratas. Senhor presidente, nessa tarde de quarta-feira, noite já, nós estamos absolutamente conscientes e determinados a ir até onde for necessário para que nós possamos dizer ao Brasil quem está votando contra ou a favor do trabalhador brasileiro. O que nós estamos vendo desde o dia de ontem é o Partido dos Trabalhadores e um governo dito de trabalhadores suprimir, retirar, subtrair direitos deste mesmo trabalhador. Por isso, é importante que nós possamos fazer uma votação, artigo por artigo, e, se puder, nominalmente, porque o abono, o seguro-desemprego, o defeso tem que estar... Tem que estar absolutamente claro quem vota contra o pescador, quem vota contra o trabalhador, quem vota contra aquela pessoa que está conduzindo, ou melhor, trabalhando por um Brasil melhor, enquanto que o governo fecha os olhos para a corrupção, para a ladroagem neste mesmo governo. O nosso voto é sim. Como vota o PDT? Presidente, o PDT não tem problema, presidente, para votar essa matéria. Nós estamos preparados por conta de que os requerimentos de adiamento para nós não faz diferença. Nós queremos votar a matéria e, no mérito, o PDT vai votar contra ela. Aliás, surpreende, presidente, a notícia aqui vinda do UOL, da Folha, dizendo que a CUT finalmente convoca greve geral contra ajuste fiscal promovido por Joaquim Levy, como se o Joaquim Levy fosse uma figura estanque dentro do processo. Na verdade, é o governo que está fazendo o ajuste fiscal. Menos mal que Deus é bom antes tarde do que nunca. É bom que faça essa mobilização. Mas nós do PDT, com greve geral, sem greve geral, com apelo, sem apelo, temos uma posição bem clara. Nós votamos a favor dos trabalhadores, contra a retirada do direito do ajuste fiscal, contra a retirada do seguro-desemprego, do seguro-defesa, contra a retirada do abono salarial. O PDT vota com os trabalhadores, presidente. Como vota o Solidariedade? PT destruiu a mesa. Agressão, agressão. Como vota o PCdoB? O governo fez um estrago aqui na mesa. Presidente, sempre quebrar copo é bom, é sinal de vitória. Presidente, vamos... O PCdoB vota não, é a presidente. força do acordo. PCdoB. PCdoB não. O PCdoB está contra. Praz. Não, senhor presidente. Praz não. Como vota o PPS? PPS, senhor presidente, vota sim porque nós queremos clareza
na votação de uma medida que impõe ao trabalhador um custo que não é dele, um custo de uma série de desmantelo que ocorreu no governo federal e que o ajuste fiscal não pode ficar por conta na conta do trabalhador. E é por isso que nós aqui do PPS queremos que esse projeto seja votado de maneira separada para ter clareza. E além do mais, tenho aqui a obrigação de defender no grande ABC paulista, falar que a população terá sim também a sua defesa de não deixar perder os direitos do trabalhador que essa noite, infelizmente, o PT e o governo estão fazendo e propondo para a população. Solidariedade. Senhor presidente, nós também, solidariedade, queremos discutir cada artigo, por grupo, botar todos e ver quem é a favor de cada um. Por isso nós queremos que seja discutido por grupo de artigos. Tá. Como vota o PV? O PV libera a bancada. PSOL. Senhor presidente, ao ver o líder do governo derrubar um copo d'água aí... O governo mudou o parlamento. Pois é, eu lembrei da ópera do malandro. O Chico Buarque fez uma música ótima, onde ele fala assim: deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção pode ser a gota d'água. Olha, a gota d'água vai ser a aprovação dessas medidas e no método que se propõe aqui. Nós queremos discutir o seguro-desemprego, para mostrar que se perde aí sim, o abono salarial e o seguro-defeso, ponto a ponto, por grupos de artigos. Nosso voto é, portanto, sim, e é preciso atenção, senão pode ser a gota d'água. Minoria. Minoria, primeiro, quer deixar bem claro uma coisa. Já estou vendo manipulação na informação, dizendo ajuste fiscal do Joaquim Levy. Não. É o ajuste fiscal da presidente Dilma. O Joaquim Levy não faz ajuste fiscal sem que a presidente Dilma ponha o carimbo dela lá. É o ajuste fiscal, eu já estou vendo essa manipulação. Quer dizer, na hora do ruim, aí é o ministro. Na hora da coisa boa, aí é a presidente. Presidente, vamos assumir. Vamos assumir da mesma forma que os seus líderes aqui dizem que querem botar digital, ponha a sua digital nisso. Na maldade contra o trabalhador, está lá a digital da presidente Dilma. E se a CUT não disser isso, não está sendo honesta com o trabalhador que ela mesma representa. Portanto, senhor presidente, que sejamos sinceros e saiba, o ajuste fiscal é da presidente Dilma. Portanto, a minoria vota sim, senhor presidente. Governo, depois do governo mudar a mesa aqui, resolveu... O governo dá não, senhor presidente. Em votação, requerimento de votação por grupo de artigos. Senhores deputados que são favoráveis permaneçam como se acha. Rejeitado. Há uma proposta de acordo que está sendo submetida ao plenário, proposta pelos líderes que costuraram aqui em cima. A proposta residiria no seguinte. Bom, antes eu quero ler um ofício do presidente do Congresso. Comunica a Vossa Excelência, por seu intermédio à Câmara, que essa presidência, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, combinado com o artigo 85 do Regimento Comum, convoca a sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se amanhã, quinta-feira, 7 de maio, às 11 horas, no plenário do Senado Federal, destinada à promulgação da emenda constitucional número 88 de 2015, que altera o artigo 40 da Constituição Federal, relativamente ao limite de idade para aposentadoria compulsória do servidor público em geral e acrescenta dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias. A sessão amanhã, em função dessa sessão do Congresso, será às 12 horas. E ainda pela manhã, há uma sessão às 9 horas na Câmara, prefeito da exposição do seletivo, senhor ministro da Justiça, que virá ao plenário. Então, será de 9 às 12, o ministro da Justiça, às 11 horas, o plenário do Senado Federal, a promulgação da emenda constitucional e, a partir das 12 horas, a sessão deliberativa na Câmara. A proposta de acordo reside no seguinte:
votaríamos hoje o mérito da proposta e 2 destaques, de maneira nominal, sem obstrução. E amanhã votaríamos os demais destaques pelo nominal, sem obstrução. E retiraria-se todos os requerimentos de obstrução. Bom, mas a gente tem direito de discutir a matéria. É óbvio, discutir sempre. Ninguém vai ter mérito, cada um com o seu mérito, é nominal para facilitar que todos possam marcar. Não, mas do jeito que o governo quer, daqui a pouco nem discutir a gente pode. Todas nominais, porque é mais rápido fazer nominal com o plenário presente do que discutir a quebra de textos. Perfeito. Vota mais rápido. Perfeito. Amanhã também todos nominais. Agora vamos dar um tempo, pelo menos, para o plenário ter acesso ao voto digital de uns 20 minutos, 15 minutos. Eu não tenho nenhum problema, que eu não vou embora amanhã. Então, se precisar amanhã ficar até meia-noite, eu fico. Não tem nenhum problema. Vossa quiser. Vossa Excelência é muito trabalhador e nós também. Senhor presidente. Bom, podemos considerar isso um acordo? Senhor presidente, pensando o seguinte, presidente, só lembrando que é importante, os líderes da oposição e nós todos sabemos, que sempre às quintas-feiras, os deputados e deputadas sempre pegam a passagem para a noite. Vossa Excelência já adotou como uma norma, um costume consuetudinário, para terminar a sessão no máximo às 19 horas. Então, às 17 horas ou no máximo 19 horas. A minha concordância é que amanhã votaremos os destaques nos termos da proposta de acordo, nos termos que foi colocado e com cuidado para Vossa Excelência convocar. Eu vou convocar para meio-dia e vou levar até 19 horas. Se eu tiver que fazer uma extraordinária, eu faço para interromper às 19 horas para permitir que os parlamentares possam ir. Mas a gente com compromisso que não tem obstrução e levamos a votação nominal. É um acordo absolutamente justo, a Casa vai poder mostrar a sua vontade em todas as votações, os parlamentares vão ter condições de expressar e marcar as suas posições, e nós vamos para a verdadeira motivação que nós temos aqui, que é votar. Acordo, então. Senhor presidente. Nós do PSB, presidente, já estávamos com a oposição acompanhando nessa obstrução, querendo a maior discussão da matéria. Fui procurado pelo líder do governo e por demais líderes aqui na casa, e que, se esse for o entendimento da maioria, votaremos hoje o texto principal, com os 2 destaques, e amanhã a gente vence a matéria sem a obstrução, para que a gente possa todos retiram requerimentos de obstrução que aqui existem? Tranquilo. Partido Progressista concorda. Concorda? PSDB concorda? Solidariedade concorda? PSOL tem um requerimento, concorda? Concorda? Então, vamos para... Senhor presidente. Presidente, só uma pergunta. Do PSDB, na verdade... Nominais, né? São todas nominais, né? Todas nominais. E eu vou, por acordo, não apreciar o destaque do Democratas hoje, ficando o destaque do Democratas para amanhã. Vou pular o destaque do Democratas. É por acordo, eu posso fazer isso. Se não fosse por acordo, eu não poderia. Eu quero esse compromisso de não votar o destaque do nosso partido. Ele está naturalmente referendado pela liderança do governo, de amanhã votar ele nominalmente. É o destaque. A presidência está assumindo o compromisso de ofício fazer. Todos serão nominais, né? Senhor presidente, o PSC concorda com o acordo. Eu queria aproveitar só para entregar à mesa, dar como lido esse discurso que eu vou entregar agora na mesa ali. Muito obrigado. Nós temos 2 aglutinativas. Eu sou obrigado a votar a primeira aglutinativa. Vamos para o texto principal, senhor presidente. Não, eu sou obrigado a votar primeiro. O destaque... Eu vou votar o destaque número 8 primeiro, porque eu vou pular. Eu vou pular o primeiro mérito, vamos lá. Quando for, tá certo. Em votação, parecer da comissão mista, na parte que manifesta opinião favorável. Bom, o acordo... Orientação, né, presidente? Vou dar orientação, mas o acordo da votação do mérito não é uma votação da admissibilidade, é uma votação do mérito, é do mérito. Esse foi o acordo. São 2 votações. São 2 votações, mas a nominal é a nominal é de mérito. Ok. Em votação, parecer da comissão mista na parte que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. É orientação de bancada, PMDB, bloco PMDB. Senhor presidente, na mesma linha defendido durante o dia todo aqui,
Essa é uma matéria importante para o Brasil e o PMDB orienta o voto sim. PT. PT orienta o voto sim à matéria, presidente. PSDB. Senhor presidente, o PSDB obviamente vota não, abomina essa matéria, acha uma grande traição com o povo brasileiro e, sinceramente, eu acredito e quero deixar aqui a pergunta: se aprovada essa matéria, daqui a quanto tempo, daqui a quantos dias ou daqui a quantos meses que vai melhorar a vida do brasileiro? Será que vai melhorar a vida do brasileiro com essa matéria, onde tira o direito do trabalhador, onde encarece a vida do trabalhador, tira a tranquilidade do trabalhador? Eu quero deixar essa pergunta ao governo e aos deputados que estão votando essa matéria. Em quantos dias que o governo vai melhorar a vida da população brasileira, do trabalhador brasileiro, com essa matéria aprovada? Fica aqui esse questionamento, se esse 18 bi vai fazer a diferença. Um valor bem menor do que a corrupção da Petrobras. O PSDB vota não. Eu pergunto se os destaques simples, que não chegou aqui a comunicação dos deputados Cibá Maria do Rosário e deputado Hélio Leite, estão retirados os destaques simples. Os nossos retirados. Simples, retirados. Isso. Deputado Hélio Leite também manteve ou retirou o destaque simples? Com acordo aos destaques de bancada. Retirado. Bom. Para o bloco do PRB. PRB vota sim, senhor presidente. Sim. Como vota o PSD? Estamos na admissibilidade. Sim, senhor presidente. PR. PR vota sim, presidente. Sim. O PSB? PSB, senhor presidente, vota não. Não. Democratas? Senhor presidente, os pressupostos constitucionais são da relevância e da urgência. O governo diz que para ele é urgente e é relevante poder sacrificar o empregado brasileiro, o trabalhador brasileiro em primeiro lugar. É isso que aquele sim no painel está dizendo nesse momento. Fazer o ajuste fiscal, a economia que o Brasil precisa, em cima de quem recebe um salário mínimo de seguro-desemprego, de abono salarial ou de seguro-defeso. Por que não corta na carne? Por que estão lá ainda os 38 ministérios? Por que não combate a sonegação fiscal, que são mais de 100 bilhões por ano perdidos com contrabando? Por que o governo não faz o dever de casa? Porque é mais fácil roer a corda do lado mais fraco, do lado do trabalhador. E é por isso que o Democratas é contra e o voto é não. Como vota o PDT? Senhor presidente, até aqui, presidente, nós andamos e até concordamos que pudesse chegar à votação. E vamos para a votação e começamos agora a definir o mérito. Começa pela admissibilidade e o PDT já diverge. Nós achamos que não tem urgência, não tem relevância, não é constitucional, mais do que isso, não é justo tirar o direito dos trabalhadores, tirar o seguro-defeso dos pescadores, tirar o abono salarial, tirar aí o seguro-desemprego de uma grande gama de trabalhadores brasileiros. Isso não é aceitável. A gente sabe, presidente, que entre o mar e o rochedo, quem apanha é o marisco. E entre o governo e os banqueiros, quem apanha é o trabalhador. E nós não aceitamos que os trabalhadores apanhem do jeito que vão apanhar. É a parte mais frágil e é eles que vão ter que pagar a conta. Então, não dá para aceitar. Por conta do que o PDT já começa a votar não pela admissibilidade e depois vai votar não no mérito. Solidariedade. Senhor presidente, quero pedir a atenção dos meus pares aqui, das companheiras e companheiros, que o relator, Paulo Rocha, senador Paulo Rocha, conseguiu piorar a medida provisória. A medida provisória, que já era ruim, que tirava direito dos trabalhadores do seguro-desemprego, o senador Paulo Rocha conseguiu piorar. Eu quero pedir um tempinho para o senhor para explicar aqui. No artigo 3º, a medida provisória não tem o inciso 4º. Ele criou aqui o inciso 4º, onde diz que precisa o trabalhador que tiver desempregado ter que comprovar uma matrícula no Pronatec.
matrícula no Pronatec para poder receber o seguro-desemprego. Ele piorou a medida provisória nesse texto, porque o Pronatec não vai conseguir fazer esse curso, as pessoas não vão conseguir se matricular e, consequentemente, nem aqueles que teriam direito, terão direito ao seguro-desemprego. Eu quero também mostrar que no inciso 2 do artigo 4º, a medida provisória que já piorava o seguro-desemprego, mas a medida provisória dava 4 parcelas para o trabalhador na segunda pedida. E o relator baixou para 3. Ou seja, aquilo que era ruim piorou. O relator Paulo Rocha tira mais uma parcela do coitado do trabalhador que perdeu o emprego. Ao invés de receber 4 parcelas, vai receber apenas 3. Ou seja, então, os deputados que votarem a favor desse absurdo, fiquem sabendo, os trabalhadores vão estar de olho em vocês. O Solidariedade vota não. PCdoB. PCdoB vota sim, presidente. PROS. PROS vota sim. PPS. PPS. Senhor presidente, esse parecer, evidentemente, que ele não atende à demanda daqueles que precisam manter os seus direitos conquistados, e conquistados a duras penas. Eu ouvi alguém falar, não me lembro agora, dizendo que o governo não oferece nada em troca para o ajuste fiscal. Permanece o número de ministérios, permanece os milhares de cargos comissionados e, com certeza, o Diário Oficial da União deve estar recheado de nomeações nesses dias para poder fazer esse acordo para que o trabalhador brasileiro pague a conta de um governo perdulário, incompetente e corrupto. PV. PV libera, senhor presidente. PSOL. Senhor presidente, chegou a hora. O PSOL entende que urgente e relevante seria, por exemplo, dobrar não a exigência de tempo trabalhado para se ter acesso ao seguro-desemprego, como a MP faz, mas dobrar, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras, de 15% para 30%. Isso permitiria, segundo cálculos modestos, uma arrecadação anual para os cofres públicos de 10 bilhões de reais, que é o que o governo pretende atingir um pouco mais, cortando não os magnatas das finanças, os grandes rentistas, os sonegadores, aqueles que contribuem, por exemplo, com 520 bilhões de dólares que saem do país para paraísos fiscais. Não sei se sabem disso. Então, o nosso voto é claramente não a esta medida provisória, mesmo convertida nessa precaríssima redução de danos. Os danos prosseguem, o trabalhador não tem que pagar essa conta. Como vota, o PSC pede orientação. Senhor presidente, como o PSC está no bloco liderado pelo PMDB, nós estamos aqui trazendo a posição da nossa bancada, ressalvando a posição do deputado Silvio Costa, não é, que vai acompanhar a orientação e vai votar sim, mas a bancada do PSC, senhor presidente, nós nos reunimos, discutimos exatamente para poder preservar, não é, aquilo que a gente entende que é primordial e sempre foi bandeira de luta do partido, as questões trabalhistas dos trabalhadores do nosso país. Depois de muitas lutas, de muitos anos de trabalho, não é justo que nesse momento, tantos anos de luta e trabalho, nós possamos agora retirar conquistas e direitos dos trabalhadores que muitas das vezes foram conquistas e direitos graças muitas das vezes pela luta também do Partido dos Trabalhadores, que hoje, quando chega no poder, vem para prejudicar os trabalhadores brasileiros. Portanto, senhor presidente, o PSC, nossa bancada, volto a repetir, ressalvando a posição do deputado Silvio Costa, encaminha o voto não, senhor presidente. A minoria. Senhor presidente, ajuste fiscal seria se tomassem dinheiro da parte de cima da sociedade, dos banqueiros, dos ricos, dos empresários ricos. Aí seria ajuste fiscal. Isso que estão fazendo
é maldade fiscal, senhor presidente. A maldade fiscal da presidente Dilma. Essa é a maldade fiscal que quem botar lá digital vai ficar na sua história. Que cometeu a maldade fiscal contra os mais fracos, contra aqueles que mal têm dinheiro para sobreviver. Essa maldade fiscal vai ficar tristemente registrada na noite de hoje, se a maioria desse plenário colocar a sua digital corroborando a maldade fiscal da presidente Dilma. Como eu disse, ajuste fiscal seria com os de cima. Para concluir, com os de baixo, sem dúvida nenhuma, a população vai saber, é a maldade fiscal feita contra os mais fracos. Portanto, a minoria vota não, senhor presidente. Governo. O governo, senhor presidente, vota sim e aproveita primeiro para elogiar o trabalho do relator, do senador Paulo Rocha. Como disse o líder da Solidariedade, reconhece que o relatório apresentado incorpora todas as emendas e as sugestões feitas pelos parlamentares, inclusive parlamentares da oposição. O trabalho que a deputada Gorete Pereira fez como relatora, revisora aqui desta matéria, e o governo da presidenta Dilma está absolutamente tranquilo com a sua base para reconhecer a urgência e relevância. Pede, portanto, que todos os deputados permaneçam na casa, para logo em seguida, em votação nominal, nós votarmos o texto principal deste PLV, que é fundamental para as contas públicas brasileiras, porque ele preserva todos os direitos, seguro-desemprego, seguro-defeso, que aliás foi criado pelo governo do presidente Lula, o abono, todas as conquistas estão preservadas. O que nós estamos fazendo é corrigindo distorções e moralizando o acesso e permitindo que os trabalhadores possam continuar tendo esses benefícios previdenciários. O governo, portanto, pede a sua base para permanecer no plenário com toda a transparência que nos é peculiar, que é da nossa essência dos nossos dois governos, para votar sim e em seguida votarmos o texto principal da medida provisória, senhor presidente. Em votação, o parecer da comissão mista na parte que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da resolução número 1. Os que forem favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, o projeto de lei de conversão de número 3 de 2015. Em votação, o projeto de lei de conversão de número 3 de 2015, adotado pela comissão mista, a medida provisória número 665 de 2014, ressalvados os destaques. Votação será nominal. Para orientação, bloco do PMDB. PT. Cristiano. Bloco do PMDB. Senhor presidente, nós votamos sim ao projeto de lei de conversão. Foi amplamente discutido na comissão, houveram ajustes. Evidentemente que nós gostaríamos que o país estivesse crescendo, mas não está e nós precisamos ajustar para voltar a crescer. Nós votamos sim. PT. Presidente, o PT orienta o voto sim à matéria. Quero fazer um cumprimento e meus parabéns ao relator, senador Paulo Rocha. E acho que a todos que contribuíram para o resultado deste momento. Este é um momento muito positivo. Fica aqui os nossos agradecimentos e peço à nossa bancada o voto sim ao texto, presidente. PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho para mim que a votação dessa matéria se dá num contexto, por assim dizer, quase que trágico-cômico. Trágico porque nós vivemos o epicentro de um terremoto ético e um terremoto econômico provocado, efetivamente, pela incompetência, pelo estelionato eleitoral, pela corrupção, pela incapacidade de governar em prol do povo brasileiro, provocado pelo governo do presidente Dilma,
da presidenta Dilma e do presidente Lula. E cômico porque, sinceramente, é realmente de nos abrir o sorriso observar que o PT, que durante anos se vangloriava, construiu uma imagem a dizer para o povo que era o único defensor dos trabalhadores, vir aqui a sociedade brasileira e falar: vamos suprimir direitos dos trabalhadores brasileiros, vamos fazer com que uma série de conquistas sejam ceifadas dos direitos dos trabalhadores. Isso realmente senhor presidente, é trágico ao mesmo tempo e é cômico assistir o PT nesse instante da sua história, vivendo talvez, enfim, o início de um grande finale épico, tristonho, porque é um partido que chega ao país nessas circunstâncias, sob o peso de uma corrupção que toma de assalto todo o seu governo, praticamente. A Petrobras está aí. Não fossem os desmandos da Petrobras, prejuízo de mais de 45 bilhões, quem sabe não estariam nem propondo essa ignomínia, esse absurdo contra o povo brasileiro. Nós votamos não, porque defendemos o povo brasileiro. Bloco do PRB. PSD. Sim. Como vota o PR? Senhor presidente, essa medida provisória já está aqui desde dezembro do ano passado, é amplamente discutida na comissão especial. Nós fizemos uma discussão na bancada e é uma medida que corrige o acesso a benefícios hoje que tem regras extremamente que não se sustentam do ponto de vista econômico. O Brasil passa por um momento difícil e é fundamental que o Congresso Nacional aprove a medida para que o país rapidamente retome o seu crescimento e o Brasil volte a caminhar. Então eu peço à bancada do PR que feche questão e que vote favorável ao projeto de lei de conversão. Como vota o PSB? O PSB entende, senhor presidente, tem muitos pontos que são oportunos, apesar do tempo e da forma como esse debate foi feito, não foi a mais apropriada. O ajuste está sendo feito majoritariamente em cima do trabalhador, apesar de muitas concordâncias e divergências em alguns outros pontos. Nós temos a posição tirada no nosso diretório e por isso nós vamos orientar, assim como fizemos na comissão especial, nós vamos votar não. Democratas. O Democratas, presidente, vota não. Esse não é um projeto de lei de conversão, esse é o projeto de lei da traição do PT, da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, enfim, dos aliados. E eu quero ver quais os aliados que vão ajudar e apoiar a traição ao trabalhador, a traição a pensionista na sequência, a traição àquele trabalhador que depende do abono salarial, que vai perder direitos, o desempregado que hoje, cada vez mais, está sofrendo em busca de oportunidade de emprego e não tem. Está aí o exemplo da Volkswagen, que colocou de forma massiva mais de 8 mil trabalhadores em férias coletivas. Esse é o retrato do Brasil e esse é o resultado que eu estou aguardando ansioso para acompanhar o final da votação, com o painel indicando o voto de cada parlamentar. Quem vota contra o trabalhador do Brasil vai votar sim. Quem vota a favor dos trabalhadores, das pensionistas, votam não. E os democratas votam não. PDT. Com tempo de liderança, presidente. Presidente, acho que agrega o tempo de liderança. Cresce o tempo de liderança. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos chegando num momento, evidentemente, de definição, como todos dizem, oposição, governo, talvez do projeto mais importante que tenhamos votado nessa atual legislatura. E queria atentar para alguns detalhes. Ouvi a presidenta Dilma, a quem tenho o maior dos apreços, apelar para a sensibilidade do Congresso em contribuir para a governabilidade. Nós, do PDT, temos absoluta convicção que, votando contrariamente a essa matéria, não apenas estamos contribuindo para a governabilidade, mas estamos contribuindo para que a gente possa retomar
o sonho de construir um Brasil mais justo e não um Brasil do rentismo e do financismo. E queria usar algumas palavras de quem tem legitimidade, até para falar pela proximidade que tinha com o ex-presidente Lula, onde ele diz num artigo, onde ele lamenta muito, mas o discurso de Lula não tem mais novidades, não aponta para o futuro, tem sido muito repetitivo, raivoso, retroativo, sempre com os mesmos ataques à mídia e às elites, sem dar argumentos para seus amigos e eleitores poderem defendê-los dos ataques. Ao vê-lo e ouvi-lo agora, tive a sensação de estar assistindo ao ocaso de um ciclo mágico. Ricardo Couto, secretário de Comunicação e Imprensa do governo do presidente Lula, do primeiro e do segundo, boa parte dele. Meus amigos do nosso campo da esquerda, sem nominar partidos, nós tivemos na legislatura passada momentos semelhantes, onde nossos partidos, o PDT não, mas partidos do campo da esquerda, tentaram enquadrar vários parlamentares na questão dos royalties do pré-sal para a educação e para a saúde, e nós ganhamos no voto. E vários se rebelaram, não conseguiram votar contra seus princípios, votaram com a sua ideologia, com as suas utopias. E nós tivemos a oportunidade de mostrar para a presidenta Dilma a nossa fundamentação. E pasmem, aqueles que não estavam na legislatura passada, o governo teve que mudar de lado. O governo veio conosco. E aqueles que se rebelaram naquele momento saíram como os grandes heróis da coerência, de não trair seus princípios e, acima de tudo, honrar seus mandatos. Quando nós dizemos aqui que estamos votando para ajudar o governo, é porque é inadmissível que o mesmo governo que há 2 anos atrás tinha a taxa de juros na taxa de juros de 7,25 ao ano, agora tem 13,25, porque mudou a linha econômica do governo, porque teve que se render à pressão dos grandes bancos nacionais que não queriam ver sua margem de lucro reduzir. E agora são bilhões e bilhões que seus balanços apontam de rentabilidade. E nós, deputados e deputadas, vamos contribuir com esse absurdo, tirando recursos do seguro-desemprego, tirando recursos do abono salarial e maculando inevitavelmente o seguro-defeso. E trago aqui também uma nota técnica do Grupo de Trabalho das Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal, que mostra quão nefasto é esse projeto para o seguro-defeso, porque ele transforma o seguro-defeso em benefício previdenciário, então não pode mais acumular com nenhum outro benefício. Ele não tem, em absoluto, a percepção de que a mulher, e aí eu rogo às senhoras deputadas, a bancada, a valorosa bancada feminina, as mulheres pescadoras, estão tendo um prejuízo apontado que vai causar uma gravidade insofismável, porque ela também não vai mais poder acumular benefícios que outrora tinha. Isso tudo apontado pelo Ministério Público Federal. Nós temos alternativas, senhores e senhoras deputados. Nós temos o parágrafo 4º, que eu vou ler aqui, do artigo 239 da Constituição, que diz que o financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa, cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio de rotatividade do setor na forma estabelecida pela lei. Por que não regulamentamos essa lei? Por que não vamos ao encontro dos anseios de penalizar quem mais desemprega? Porque essa medida provisória, ela não atinge em absoluto quem desemprega, ela atinge o desempregado. Ela não vai permitir a redução da rotatividade. Então, senhoras e senhores deputados, quero terminar aqui dizendo, para a liderança do governo, não é para o líder do governo apenas, mas para todos os vice-líderes, que o PDT não se vende, que o PDT não se rende por cargos, e se quiser entregar quaisquer funções que nós ocupamos na esplanada dos ministérios, entregaremos de bom grado. Mas por conta de trair nossos princípios, nunca. O PDT é Brizola, o PDT é Brasil. Obrigado, senhor presidente. Como voto solidariedade. Senhor presidente,
Agora chegou a hora da verdade. Chegou a hora de nós observarmos quais os partidos são verdadeiramente favoráveis aos trabalhadores. Quais os deputados são verdadeiramente do lado do trabalhador. Nós do Solidariedade, que nascemos no movimento sindical, nascemos dentro da força sindical, nós apoiamos irrestritamente os trabalhadores. Nós não aceitamos que se mexa no seguro-desemprego. Nós não aceitamos que se mexa no abono. Não aceitamos